Agora nós vamos ver mais uma vez detalhes registrados na semana pelo Repórter 10. Quinta-feira, dia 11 de abril de 2013, 43 famílias que invadiram casas no residencial Teresina Sul foram despejadas. Algumas pessoas estão abrigadas num galpão. Sexta-feira, dia 12 de abril de 2013, já está em Teresina o agricultor Walter Ricardo da Silva, mais conhecido como Walter. Ele é acusado de ser um dos assassinos do vereador Emílio Reis da Rocha de São Julião. Walter teria afirmado para os policiais que Francimar Pereira, o vice-prefeito de São Julião, está diretamente envolvido no assassinato do vereador. Como uma serpente ataca? Ela tem sensores que lhe permitem perceber a aproximação do homem? O que deve ser feito para não atraí-las? No Repórter 10, com exclusividade, verdadeiros encantadores de serpentes, verdadeiros homens que lidam com serpentes, vão mostrar agora como esses animais agem e até provar que até certo ponto eles são inofensivos. Agora no Repórter 10. Derrubar matas ao redor de sítios ou mesmo de uma casa residencial, pensando em limpar o terreno para afugentar cobras, provoca um efeito totalmente contrário. Quem afirma é o biólogo Francisco Souza, hoje com 39 anos, que desde criança lida com serpentes. Você compra uma propriedade que tem uma área de mata boa, grande, preservada, com muitas serpentes nela. Aí você vai e elimina toda essa camada vegetal. No que você faz isso, a serpente fica desprotegida. Você tirou o refúgio do animal, então ela vai procurar um local protegido do sol e provavelmente com umidade. Então que local vai ser esse? A sua casa. Então quando o camarada promove uma verdadeira devastação na sua propriedade, uma tentativa de afastar esses animais, ele promoveu exatamente o contrário. Muito comum o cara acabar de desmatar e entrar em contato com a gente. Pô, tinha uma cobra no nosso banheiro. Por quê? Porque ela ficou sem refúgio. O que você deve fazer? Você deve limpar, deixar o entorno da sua casa livre de material empilhado, de tijolos, de telhas, de troncos, de lenha, né, de lixo, principalmente de lixo, porque se você permite o acúmulo de lixo, você permite o acúmulo de ratos. Ratos, por sua vez, são o alimento preferencial das serpentes. Então você vai atrair com o lixo, além dos ratos, as serpentes que vêm em busca desses ratos. Há muitos anos, Chico, como é mais conhecido no meio dos ambientalistas, aprendeu a conhecer e detectar todos os movimentos das cobras, répteis temidos e repulsivos para a maioria das pessoas. Ele explica como deve se proceder no caso de alguém ser picado por uma serpente. A princípio, manter a pessoa atacada o mais calma possível, em função do fluxo sanguíneo que conduz uma boa parte de veneno pelo corpo, né? Então, fazer com que essa pessoa se mantenha o mais calma possível para que o batimento cardíaco não esteja tão alterado, né? Manter essa pessoa deitada e pedir socorro o mais rápido possível, evitar que essa pessoa se movimente, né? Para que o veneno não seja carreado pelo sangue para as demais áreas do corpo, né? No caso de cascavéis, dá muita água
porque a gente percebe que a violência do veneno contra os rins é muito grande, porque prejudica os néfrons, que são a unidade funcional do rim, né? Então o camarada tem que manter os rins em plena atividade, tem que beber muito, até o centro de referência em ofidismo. Evitar bebidas alcoólicas, evitar sugar o local da picada, perfurar o local da picada por conta do risco de infecções, né? Evitar colocar pó de café, enfim, tem gente que se utiliza até de fezes para tentar, né? Evitar torniquete, né? Porque garrotear o local da picada, principalmente se for por veneno botrópico, se for jararaca, né? No ato de garrotear, você pode concentrar esse veneno no membro e, por fim, você pode condenar esse membro à amputação. Então, todos os procedimentos, além de uma simples lavagem com água e sabão, devem ser feitos por um profissional médico. Outro que conhece tão bem quanto o Chico a natureza desses animais é o veterinário Luciano Lucena, um dedicado funcionário do Parque Zoobotânico que tem contato diário com os animais. Lucena derruba o mito propagado por milhares de pessoas, segundo o qual o álcool é um antídoto para o veneno das serpentes. Ele vai ser picado, vai estar com álcool no organismo, vai para o centro de referência e o soro não vai agir adequadamente. No caso de uma cascavel, por exemplo, qual é o tempo que o cidadão picado tem para conseguir socorro? Dependendo do organismo, né, da pessoa que foi picada, se ela é mais sensível ou menos sensível, né, àquele veneno, né, ela pode levar de 1 hora até 24 horas para morrer, né, de 1 a 24 horas. Então, o ideal é que ela seja levada o mais rápido possível, né, no caso aqui em Teresina, o HDIC, né, o Hospital de Doenças Tropicais, né, para receber os cuidados adequados, né. Luciano, existe pessoas cuja natureza realmente resiste a uma picada de cobra venenosa, peçonhenta, ou isso é apenas uma lenda? Não, existe casos de pessoas que resistem sim, né? Existe casos de pessoas que são mordidas por serpentes e não vêm a óbito. Isso é muito raro de acontecer, né? Muito raro. Eu queria frisar que é raríssimo isso acontecer. As serpentes são animais altamente sensíveis. As pisadas humanas podem ser detectadas por elas a razoável distância, segundo o veterinário Luciano Lucena. Elas percebem a vibração, né, das pisadas, né? O camarada está chegando perto, está pisando e ela está percebendo a chegada do indivíduo por conta das vibrações do solo. Quanto tempo? Quanto a distância? É coisa de 10 metros ela já consegue perceber. E ela também tem um órgão, né, uma estrutura no corpo chamada de fosseta loreal, né, que é um sensor térmico, um sensor de calor, né? Então ela consegue perceber a temperatura corporal do indivíduo. Quer dizer que ela sente pela temperatura do ser humano? Isso, ela sente, ela percebe a temperatura corporal, né, por conta desse órgão chamado fosseta loreal. No Parque Zoobotânico existem várias serpentes, mas nenhuma é tão temida quanto a cascavel. O cinegrafista Marlon Alencar consegue registrar o repouso de uma delas, enquanto o veterinário Luciano dá algumas explicações sobre a natureza do animal. Ela está em repouso, né, por conta da temperatura ambiente, né, da temperatura mais amena, então ela está em repouso, está repousando. Já aconteceu casos de indivíduos com perneira, né, com equipamento de proteção, danificado, com um buraquinho na perneira, e ela acertar justamente aquele buraquinho com o dente, né? Porque ela, por conta desse sensor térmico, né, dela perceber a temperatura. Depois de mostrarem como esses animais devem ser contidos, sem risco de maltratá-los e sem que a pessoa que exerce a tarefa corra risco de vida, Chico e Luciano mostram uma jiboia como esta agindo na hora de dar o bote.
José Renato Shoa é o diretor de Parques e Floresta do Zoobotânico, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente. Durante 3 dias, foi ministrado naquele espaço imenso um curso de manejo para 40 militares lotados no batalhão ambiental. Eles aprenderam as primeiras lições sobre como lidar com serpentes. O Parque Zoobotânico ele tem uma característica de propiciar um nível de segurança para os policiais na medida que eles vão conter um animal para que não traga o animal danificado para cá. Então a gente realiza esses cursos com a polícia. Aqui nós estamos tendo um pessoal fazendo um curso de formação de cabo e é incluído nesse curso a parte de ambiente, passa aqui pelo Zoobotânico nesses cursos de contenção e manejo de répteis. Só para você ter uma ideia, os grupos de polícias especiais aqui do Piauí já treinaram no Parque Zoobotânico. Até aqueles grupos antigos que foram dissolvidos, né? E outros grupos surgiram no lugar, já fizeram um curso, porque o policial ele entra na mata atrás de um bandido e ele precisa ter um conhecimento mínimo do que ele vai encontrar lá. Uma cascavel, uma jararaca, uma coral, então ele tem que estar preparado. Além na ação especificamente policial com relação também aos perigos que a mata oferece. Nós vamos agora fazer uma demonstração inédita. Depois de muitas tentativas, nós pessoalmente colocamos um pouco de coragem no interior e vamos aceitar nos submetermos a ficar bem próximo dessa serpente. De antemão, aviso que ninguém, absolutamente ninguém, deve tentar, a não ser profissionais que lidam diariamente e têm experiência profunda no assunto. Como é que vai ser aí o negócio? Pois bem, nós vamos demonstrar como é que se deve fazer a contenção correta, né, e adequada de uma serpente, né, para que o animal não sofra nenhuma lesão e para que a pessoa que está fazendo a contenção também não sofra, né, nenhum acidente com a contenção das serpentes, né, que acontece muito desses animais, principalmente nessa época do ano, na época das chuvas, adentrarem as casas das pessoas que moram próximo aos rios. O que vocês vão fazer comigo? Na verdade, nós vamos conter a serpente, vamos pegar a serpente e vamos colocar ela no seu ombro, né? Para desmistificar, para você perder o medo, para você perceber que esse animal é inofensivo, que não faz mal a ninguém. Certo, mas a picada dele, mesmo ela não tendo veneno, ela provoca alguma coisa. No máximo que pode acontecer é a perfuração da pele pelos dentes, né? E uma infecção ou inflamação local. No máximo é o que pode acontecer no caso dessa serpente, que não é uma serpente venenosa. Pois vamos lá. Isso aqui está sendo testemunhado por funcionários do Zoobotânico e também pelo diretor do Zoobotânico, José Renato Shoa. Eu estou olhando aqui para a cabeça dessa bicha. Olha aí, essa bicha que ela fica botando de fora para fora, como é o nome dessa partezinha? Essa língua dela. Eu estou aqui no meio desse negócio e os funcionários aqui todos tirando fotografias nesse momento inédito. Olha a cara da bicha na minha direção. Segura aí, Chico. Diretor Zé Renato, se ele tivesse alguma coisa contra mim, mandava agora soltar. Opa! Portanto, ninguém deve fazer isso. Absolutamente ninguém. Eu estou aqui ao lado de 2 profissionais que são da maior competência. Poucos têm a competência que eles têm em todo o Brasil e são aqui do Parque Zoobotânico do Estado do Piauí, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente. Eu gostaria de agradecer
às pessoas que contribuíram para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Primeiro ao Zé Renato Shoa, diretor de Parques e Florestas do Zoo Botânico, ao Chico, esse verdadeiro encantador de serpentes, que desde criança lida com esse tipo de animal, convive com esse tipo de animal, ao Luciano, um grande veterinário, a todos os funcionários do Zoo Botânico, e também não poderia deixar ao secretário do Meio Ambiente da Alto Macambira, que é o coordenador geral de tudo. E recomendo, nunca tente fazer o que nós mostramos aí, mesmo sob a proteção de pessoas especializadas e competentes como são aqueles dois. E outra coisa, lembre-se de que essa história do cidadão estar lá no sítio porque está sob efeito de álcool, se for picado não vai acontecer nada, isso está desmistificado. O álcool não ajuda em nada, pelo contrário, ele facilita a condução do veneno no seu organismo, segundo os especialistas mostraram aí. Sob a proteção de Deus, estamos encerrando esta edição do seu Repórter 10, na TV Antena 10. Voltaremos no próximo sábado, quando você terá aqui matéria exclusiva de causar realmente impacto. Fique aqui e nos aguarde até o próximo sábado. Tenham todos uma boa tarde, um bom sábado e fiquem com Deus.